Boa noite, Marilda, Fernanda, Eliane Marchetti, Célia, Silvia, Marina Belotti, boa noite, Fortilene, Ana Lúcia, boa noite, Elizabeth, boa noite, Luísa Campos, ô Fortilene, que bom, né? Marco André, salve meu irmão, boa noite, oi Pri, Joana, que bom que você tá aqui, Marina Belotti, boa noite, Altair, salve meu irmão, boa noite, Neuza Maria, aí... Boa noite a todos. Sônia Bugalho, bem-vinda. Karen, Renan, Patrícia Moraes, boa noite. Bruna Januário, olá. Samara Fernanda, Rose Moraes, boa noite, Elizabeth. Micheline, oi, querida, boa noite. Isabela Trigueira, boa noite. Bárbara, amor da minha vida, te amo. Boa noite, Vidinha. Maena, Val Benini, boa noite. Mayra Paiva, boa noite. Fábio Personal, Elaine Rocha. Yara Célia, outra personal. Temos dois personagens. Guga Corimba, Mércia Ferreira, Débora da Irlanda, Glaze, Bruno Guarezemin, salve querido. Cida Cavalcante, Cláudia Rolle, Manuela Samuel. Gi, boa noite querida. Rose, Pati. Oh, eu tô ótima, minha querida. Rafi Sancheta. Salve Fábio. Mônica Rosas, Manreis, Sandra Martins, Pati Nogueira, oi! R. Nan Reis, boa noite. Luana, Silvana Otti. Você sempre tá por aqui, que bom! Sandra Martins, nosso irmão Jorge Dutra, Grazi Vaz, Roseli Jesus, Raquelzinha! Ah, que legal! Raquelzinha, me dá uma notícia. Manda notícias aí. Elisângela, Camila, Cristina Risério, Paula Peixoto, Camille Coelho, oi querida, Paula Vidal, Aguida, boa noite, sejam todos bem-vindos, Elisângela, sejam todas bem-vindas, sejamos todos, queridos, sejamos todos bem-vindos, sejamos todos bem-vindos a esse momento de união com Cristo. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui contigo. Agradecemos mais essa oportunidade de aprendizado de nossa irmã mais velha, Joana de Ângeles. Agradecemos a oportunidade da presença dos amigos espirituais que semanalmente aqui se encontram conosco e na casa de cada uma das pessoas que todas as sextas estão aqui. Gratidão, Senhor, gratidão. Que possamos sair hoje desse nosso estudo mais esclarecidos, mais consolados e mais fortalecidos para a caminhada que nos cabe. Eu de mim mesmo, Senhor, nesse momento, egoisticamente, peço o teu amparo e a sua misericórdia, Senhor. Visto que aqui me coloco numa condição que ainda não possuo, espiritual, portanto te peço, Senhor, me auxilie para que eu possa nesse momento ser um instrumento útil, digno e fiel da equipe espiritual que coordena este trabalho. E em nome de Deus nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, nós damos então iniciado mais um estudo de nossa querida Joana de Ângeles, de toda sexta-feira, rendendo graças a Deus e graças a ti, meu amigo. Saudade de ti. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, queridos. Boa noite a todos. Keila, Ali, olá. Bila Gonçalves. Espiritismo é luz, olá. Keila, verifique, porque você é a única que está dizendo que está sem som, minha querida. Dá uma olhadinha no seu celular. Cida Versiani, boa noite. Eu ia perguntar exatamente isso. Jane Carlito. O som está bom, queridos? Thaís entrou. Boa noite, minha querida. Só me digam, por gentileza, se o som está bom, ok? Som bom, Giane?
Carol Schaus, boa noite. Ô, Lília, olá, querida. Ai, que bom que você conseguiu. André Magalhães, Elaine Nogueira, som ótimo. Pronto, que bom, que bom, que bom. Marco André. Nossa, Kátia e Catarina, João Pagani. Vamos ver se o nosso irmão Rick está aqui hoje? Semana passada ele não pôde estar, né? Mone. Oi, Fran. Boa noite, querida. Ficou ok agora? Ah, que bom. Todo mundo dizendo que tá ok. Fábio, Cida. Vamos ver se nosso irmão Rick tá aqui. Rick, você tá aqui, querido? Eu não sei se o Rick tá aqui. Oi, Si! Si, vamos conversar. Pri Lima, Judite Paiva. Rúbia, Maju, boa noite. Tânia Costa, boa noite. Rick, meu querido. Eu acho que o Rick hoje não tá aqui de novo, queridos. Daniela Tarifa, boa noite. O Rick, eles têm também os afazeres dele, nem toda sexta-feira ele consegue estar aqui conosco, mas me parece então que ele não está, não. Rosemary, boa noite, boa noite. Ah, aqui na África o som tá bom, Adri, eu adorei. Um beijo para você, minha querida Adri. Eu creio que o Rick não esteja aqui, então. Então, nós vamos, no caso, tirarmos, então, os comentários para darmos início ao nosso estudo. E aí, então, quando terminarmos... Não estou sabendo, Keila, não estou sabendo, mas estarão nas nossas preces. Marina, Viviane. Então, vamos iniciar, então, o nosso estudo. E quando terminarmos o estudo, abrimos de novo para enriquecermos o estudo, ok? Vamos lá. Minha querida, sabe que eu nem sei quem é Marília Mendonça, aquele abordado. Me perdoe a minha ignorância completa e total. Não estou sabendo nem de acidente, tampouco não sei quem é, me perdoe. Eu realmente não sei quem é essa moça, mas estarão todos em nossas preces. Ok, então. Queridos, antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento aqui em público à Ana Lúcia e à Ana Luísa. Ana Lúcia, um agradecimento duplo pelo mousse de chocolate. Ainda tem um pote. E Ana Lúcia e Ana Luísa, muito carinhosamente, nos enviaram um presente de casamento. Deixo aqui meu agradecimento. Gratidão. Ana Lúcia, esperando que você cada vez esteja melhor, minha querida. Você, seu esposo e todos. Todos estão bem. Tenha certeza, ok? Que bom. Queridos, vamos ao nosso estudo então. Hoje, mais uma vez, estudo de Joana de Ângeles, Luz nas Trevas, de nosso irmão Divaldo, um livro novo, não é? Por isso que nós escolhemos ele para o nosso estudo. Ele é um livro de 2018. E eu confesso a vocês que essa leitura de hoje, e para quem me segue sabe disso, né? Quando nós fizemos todo o estudo de amor e sexualidade de Joana de Ângeles, às vezes Joana fazia alguma colocação que eu não concordava muito. E esse capítulo aqui ele traz algumas colocações complexas. Porque, afinal de contas, nós estamos em um mundo de provas e expiações, não é? Nós não estamos em um mundo de espíritos evoluídos, espíritos missionários, espíritos de luz. Não. Muito pelo contrário. Somos seres ainda extremamente frágeis. Portanto, é algo muito complexo. E o título do capítulo de hoje é o capítulo 7. O título do capítulo é Sofrimento e Amor. Esse é o capítulo, é o título do capítulo, não é? Então, e sempre lembrando, queridos, que no capítulo 21, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Erasto ele nos diz, passe tudo pelo crivo da razão. E nós vamos ver mesmo Allan Kardec, ele arguía os espíritos. Quando ele não ficava satisfeito com uma resposta, ele fazia a pergunta de novo e colocava mais um item e buscava entender melhor aquelas colocações, não é? A doutrina espírita é uma fé raciocinada. Não é isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. Fé inabalável só é aquela que pode enfrentar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, vamos verificar aqui, capítulo 7, o título é Sofrimento e Amor. E
Joana nos diz: antes de tomares a indumentária carnal, objetivando o processo reencarnacionista, solicitaste a bênção do sofrimento como refúgio de segurança em relação aos perigos que defrontarias. E eu já faço uma pequena pausa aqui. Solicitaste a bênção do sofrimento como refúgio de segurança em relação aos perigos que defrontarias. Joana de Ângeles está nos dizendo aqui que nós, antes de reencarnarmos, pedimos para sofrer. É exatamente o que Joana de Ângeles está nos dizendo aqui. Solicitaste a bênção do sofrimento. Você pediu para sofrer. E aí eu já faço uma pequena parada, não é? Porque devido a estarmos... E aqui ela diz, né? Antes de tomares a indumentária carnal, objetivando o processo reencarnacionista. Então ela está colocando aqui, solicitaste sofrer, a bênção do sofrimento, como refúgio de segurança em relação aos perigos que defrontarias. E aí eu trouxe aqui outros 2 livros para nós tentarmos entender melhor. O primeiro que eu trouxe é este, do próprio Divaldo. Ok? É um livro do próprio Divaldo. Então, nós vamos ver aqui, no meu livro, está na página 54 do meu livro, certo? E o título do capítulo é capítulo 2 do livro Sexo e Consciência. Capítulo 2 é Sexo e Reencarnação. E neste capítulo está dito, e eu vou ler: os espíritos em degraus muito primários da evolução e aqueles que transitam por um estado evolutivo mediano reencarnam por um processo mais genérico e menos dotado de particularidades, no qual a interferência consciente do reencarnante na sua programação reencarnatória é muito pequena ou mesmo nula, ficando sob a responsabilidade dos seus espíritos tutelares ou sob o efeito das leis do automatismo. Página 54 está dizendo aqui que espíritos em degraus muito primários de evolução e aqueles que transitam por um estado evolutivo mediano. Certo? Divaldo Franco. Nunca se esquecendo, o livro é do próprio Divaldo. Trouxemos um outro livro. Adivinha de quem? Divaldo. Também do Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O título é Painéis da Obsessão, certo? É um livro sobre processos obsessivos. Todo Manuel Filomeno de Miranda tem muitos livros a respeito de obsessão. Nós fizemos um estudo bem interessante. No capítulo 21 deste livro, deixa eu ver qual é o título. O capítulo 21 deste livro é Providências para o Êxito. E Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, ele vai dizer assim: a faixa mais larga das reencarnações ocorre através de fenômenos automatistas. Então, é o que nós chamamos de reencarnação compulsória. E é o que, para quem não se deu conta, Joana usa o mesmo termo, Divaldo usa o mesmo termo, né? Ele usa o quê? Sob os efeitos da lei do automatismo. São as reencarnações compulsórias. Então a gente vai ver que tanto neste livro, em que Divaldo faz comentários a respeito dos seus estudos com Joana de Ângeles, quanto neste livro, Divaldo, de Manuel Filomeno de Miranda, está dizendo que a maioria das reencarnações são feitas através de processos automáticos. E aí então vamos para onde? O nosso bom e velho Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Item 3. Ok? Então vamos lá. Item 4, perdão. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Diversas categorias de mundos habitados, no item 4. Capítulo 3, item 4. Então vamos lá. Ela vai dizer sobre as categorias dos mundos. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de provas e expiações. Você, sabe, tipo todo mundo, estamos no mundo de provas e expiações, em que o mal predomina.
Mundos regeneradores, daqui a aproximadamente 40 anos, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Então nós vamos ver que mundo provas e expiações, o mundo de provas e expiações, o mal supera o bem. Nos mundo de regeneração, o mal e o bem estão no mesmo nível, mas o mal não é esse mal tão trevoso quanto tantas vezes nós vemos aqui. Mundos felizes, o bem supera o mal. E mundos divinos ou celestes, não existe mais o mal. Então nós vamos ver que mundo de provas e expiações é onde o mal supera o bem. Mal supera o bem. Vamos voltar aqui nesse? Então vamos ver o que está escrito aqui. Mal supera o bem. Vamos ver o que ele está dizendo, né? Espíritos em degraus muito primários da evolução e aqueles que transitam por um estado evolutivo mediano. Para quem não entendeu, queridos, espíritos medianos somos nós. Para quem não se deu conta, espíritos medianos somos nós. Então aqui mesmo está dizendo que espíritos em estado evolutivo mediano, mundo de provas e expiações, reencarnam por um processo mais genérico e menos dotado de particularidades, no qual a interferência consciente do reencarnante na sua programação reencarnatória é muito pequena ou mesmo nula, ficando sob a responsabilidade dos seus espíritos tutelares ou sob efeito das leis do automatismo. Então nós vamos ver que esta primeira fala de Joana, ela não está de acordo nem com o Evangelho segundo o Espiritismo, nem com os livros do próprio Divaldo Franco, em que ela diz: antes de tomares a indumentária carnal, objetivando o processo reencarnacionista, solicitaste a bênção do sofrimento como refúgio de segurança em relação aos perigos que defrontarias. Mas espera aí, não está aqui dizendo, nos livros de Divaldo e no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós somos ainda extremamente frágeis, pois estamos no mundo de provas e expiações, em que o mal supera o bem. Portanto, somos espíritos bem medianos, e se somos espíritos medianos, nós não conduzimos o nosso planejamento reencarnatório? Então, estamos fazendo essa colocação aqui. Por quê? Porque a doutrina espírita é uma doutrina raciocinada. Não existe o dogma que é um mistério de Deus. Eu posso perguntar? Não, não pode. Não, isso aqui eu queria saber. Não, isso é um mistério de Deus. Você não tem que saber. Doutrina espírita não é isso. Então, estamos vendo que essa colocação é uma colocação, no mínimo, delicada em que está sendo feito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que aprender a pensar, queridos. Quem aqui gosta de sofrer? Alguém aqui pode me levantar a mão? Nossa, eu adoro sofrimento. Ai, tá dando tudo errado na minha vida. Ai, eu tô adorando, que coisa boa, porque eu pedi para sofrer. Oi? Oi? Entendem? Vamos entender uma coisa. Quando eu enfrento um desafio com fé, com coragem, com resignação, com serenidade, é uma prova. Mas muitas vezes passamos por expiações, ou seja, nós ficamos em sofrimento, nós entramos em depressão, ficamos com crise de ansiedade, nós ficamos sem dormir, ficamos sem nos alimentar, temos problemas, doenças físicas. Então, peraí, eu pedi para isso? Então é algo só para a gente raciocinar a respeito. Mais à frente, Joana nos diz: suplicaste pelo amparo dos mentores amigos, e diversos deles prontificaram-se a acompanhar-te o passo, na condição de orientadores e mantenedores da tua fé nos momentos mais difíceis da jornada. Sem sombra de dúvida, uma pura realidade. Mais à frente: experimentaste solidão e dificuldades, dores e angústias complexas de solução, mas nunca te faltaram os socorros dos céus através de variados recursos que diminuíram o desencanto e a aflição. É lindo isso. É muito lindo. Mas nem sempre nós vemos isso. Nós vemos pessoas que têm fé, têm confiança, têm tudo, mas a aflição permanece. Eu vejo isso diariamente, tanto pelas pessoas que nos mandam mensagem,
quanto pelas pessoas que eu atendo em terapia. Então nós vamos ver que às vezes é exatamente a passagem do pai. Vamos ver aqui. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 26. Vamos ver aqui o que está escrito. Versículo 24. Vamos ver aqui. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha falta de fé. Então, às vezes, nós passamos por isso. Isso é ser humano, isso é estar reencarnado em um mundo de provas e expiações. Somos seres frágeis. Se não fôssemos seres frágeis, não estaríamos vivenciando esse mundo que nós estamos vivendo. Mais à frente ela diz: o teu devotamento atraiu almas abnegadas de ambos os lados da vida, a fim de te auxiliarem na aspiração sublime a que dedicaste a existência. A palavra do Senhor dava-te segurança e sua luz apontava-te o rumo em plena escuridão. Perfeito. O que ocorre? Todos nós passamos por desafios nas nossas vidas. Mas, como é que aquele rapaz, né? Não tem um rapaz aí da internet, um careca, barbudo, tatuado, né? Não tem um cara assim meio esquisito, assim, e vive falando capítulo tal, versículo tal. Eu não gosto desse cara, não. Esse cara é esquisito. Mas ele fala, pode ser leve. Pode ser leve. Então, isso nós sempre dizemos. Quanto mais eu me manter na minha conduta no bem e buscar manter o meu padrão vibratório elevado, ora, se os espíritos nos influenciam o tempo todo, não é essa a resposta da questão 459 e 525 do Livro dos Espíritos? Se os espíritos nos influenciam o tempo todo, opa, quero estar sendo influenciado por esses e não por esses. Então, isso realmente ocorre. Quanto mais nós estivermos neste movimento, sim. Às vezes, e outro dia eu fiz foi ontem ou antes de ontem que eu fiz essa postagem. Confie nas determinações da vida a seu favor. Às vezes, a gente quer muito uma coisa, mas ocorre outra. Vamos confiar mais, pessoal. Vamos confiar mais. Não, eu tenho certeza absoluta que aquilo era melhor para mim. Gente, que bom que você tem certeza absoluta. Mas Deus tem mais. Desculpa. Eu entendo que você tenha certeza absoluta, mas é de acordo com a nossa pouca visão. Deus tem uma visão do todo. E às vezes não ocorre o que nós gostaríamos. Se não ocorreu, é que talvez não. Se não ocorreu, é porque o melhor é que aquilo não ocorresse. Estejamos atentos. Joana continua. Choveram perseguições de ambos os lados, os planos, o material e o espiritual, e continuaste sorrindo e chorando, fiel àquele que te convidou. O convite é do Cristo, não é? Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas é que ela está dizendo que mesmo diante das lutas da vida, seja os desafios materiais ou espirituais, continuamos perseverando no bem. E aí, Joana nos diz, né? E agora sim é legal. Não temas. O amor a tudo vence e a tudo transforma. Continua amando, sem te importares com as respostas que te chegam. É fácil? Não, não é. Não podemos vivermos uma utopia. Olha, eu estou sempre fazendo bem para aquela pessoa está sempre me dando pedrada. Ai, mas está ótimo. Não é assim. Se for um espírito evoluído, um espírito superior, um espírito missionário, pode até ser. Apesar que, quando a gente vai estudar a teologia e o próprio movimento espírita, né, de eminentes espíritas, nós vamos ver que não é bem assim, não. Não é bem assim que ocorre. Por quê? Porque nós somos humanos. Então, Joana está trazendo aqui um quadro ideal, mas ele não retrata a nossa realidade. Ou seja, uma pessoa que sofre e está achando o máximo. Ai, que bom, estou sofrendo. Fui eu que pedi, ai, que delícia, tomara que venha mais. Alguém aqui? Temos algum masoquista aqui? Por favor, levante a mão. Não. O ser humano, ele aspira a felicidade, ele aspira a paz na sua vida. Nenhum ser humano aspira a sofrimento, porque aí a gente adentra o quê? O pensamento
completamente equivocado de muitas pessoas dentro do espiritismo que acreditam que sofrer é evoluir. E desculpe, Hermance Dufaux, no livro Emoções que Curam, se eu não me engano, nossa, esqueci agora o título do livro de Hermance Dufaux, ela inicia o livro dizendo e fazendo esse alerta, olha, vamos tomar muito cuidado, que nós estamos vendo aqui um movimento dentro do movimento espírita completamente equivocado, em que os espíritas estão acreditando que sofrer é bom, e que sofrer, quanto mais sofrer, é melhor. Não. E aí é um transtorno, inclusive, psicológico, psiquiátrico. Você se torna uma pessoa masoquista. Não. Tá tudo horrível. Tá tudo horrível. Eu tô tendo uma oportunidade de sair. Vamos supor. Eu tenho um emprego, eu sofro um abuso psicológico do meu chefe. Todo o ambiente que eu trabalho é horrível, é muito ruim. Eu recebo uma oportunidade para um lugar melhor para ganhar mais. Aí eu falo, não, eu vou ficar aqui, porque eu tenho que sofrer, porque eu pedi isso. Pessoal, menos, né? Estejamos atentos. E ela fala, continua amando sem te importares com as respostas que te chegam. É o quadro ideal. A gente consegue? Não. Não. Quem conseguiu? Jesus. Jesus conseguiu. Paulo em muitos momentos da sua vida. Pedro. Foi sempre assim? Não. Quando nós vamos estudar realmente a fundo alguns movimentos da vida de Pedro, da vida de Paulo, nós vamos ver, nossa, mas Pedro fez isso, caramba, fez porque ele era humano. Não, mas espera aí, ele não viveu com Jesus 3 anos, Jesus não morou na casa de Pedro 3 anos, e Pedro fez isso? Fez, mas como assim? Ele é humano, quer respeitar Pedro, fazer o favor? E Paulo, fundador do cristianismo, quer permitir que Paulo seja humano? Jesus é um espírito puro. Eles não eram espíritos evoluídos. E numa das lives desta semana falamos sobre isso. E aí Joana fala uma coisa muito legal. Este é um período muito grave para o processo histórico da humanidade. Para quem não sabe, nós já falamos isso. Na minha visão, a minha visão que eu tenho de tudo isso, a humanidade, ao meu ver, ela passou por 3 grandes movimentos. O primeiro grande movimento, ora, ela surgiu e se iniciou como o mundo primitivo, o mundo dos homens das cavernas. Não tem novidade. Qual foi o primeiro, então, grande movimento? Transição planetária, de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Quem veio para cá? Os exilados de Capela, uma raça de povos mais adiantados. Veio. Qual o segundo grande movimento planetário? A vinda de Jesus, sem sombra de dúvida. Qual o terceiro grande movimento planetário? Hoje. Hoje? Sexta? Sexta, dia 5, hoje é um grande movimento. Por quê? Transição planetária. De mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Jake, quando foi que aconteceu essa última transição de mundo primitivo para mundo de provas e expiações? 28 mil anos atrás. E quando termina esse ciclo? Agora em 2050. Não sabia disso? Um ciclo de 28 mil anos de evolução de mundo de provas e expiações termina agora, em 2050. E adivinha só, você está aqui. Já sentiu o peso da responsabilidade, né? E da oportunidade. Este é um período muito, muito grave para o processo histórico da humanidade e é natural que sejas igualmente afetado. Quantas vezes eu e Bárbara, nós sentimos uma densidade planetária mais pesada e a gente fala, eita, e é normal. Por quê? Porque o ser humano, ele é energia. E então, por exemplo, se você está num lugar que todo mundo está numa outra vibe, você pode sentir isso, porque é uma energia mais densa, mais estranha, uma vibe assim, de baixo padrão vibratório, quer dizer. E de repente, se o planeta inteiro está numa vibe assim, mais ruim, e o ser humano, ele é energia, ele emana, ele irradia essa energia, nós podemos sentir. E sim, várias vezes eu já senti isso, a Bárbara também, tenho certeza que muitos de vocês. Ela continua. Esperaste por esta ocasião entre encantamentos, desolação e, ao surgir a oportunidade anelada, não titubeis, insiste e ama. Ama indiscriminadamente. O amor
é a alma do universo, e por isso João, o discípulo amado, informou ser o amor o próprio Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 8. E olha, aí agora João, ela é muito legal, né? Enquanto o amor avança lentamente, o ódio e a indiferença estimulam a insensatez e o desinteresse em favor do triunfo de um instante. Reveste-te de ternura para romper a carapaça que envolve os indiferentes e egoístas. Sorriem por momento, mas não se furtarão as lágrimas que os buscarão oportunamente. Quanto a ti, trabalha-te e exaure-te, canse-se, né? Trabalha até cansar, pelo reino de Deus, permanecendo confiante. Não fraquejes agora por estares em carência. Lembrando que no livro aqui tem uma parte aqui, não fraquejes agora por estares em carência. Aí tem uma observação da própria Joana de Anjos. Ela fala assim, observação, a não ser que seja fraquejar por mousse de chocolate. Ela está escrito aqui, ela falou isso. Não, gente, ela não falou, é só uma brincadeira. Mas ela podia ter falado, eu acho. Joana continua. São muitos os ceareiros da luz que te pedem coragem e perseverança na batalha que estás travando entre lágrimas e desconsolo. Ora mais e penetra-te de paz e confiança, amando sem cessar, mesmo que não venhas a receber a resposta afetiva desejada. E agora ela fala uma verdade. Cristão sem condecoração do sofrimento ainda não passou pelo campo de batalha. Queridos, é isso mesmo. E Emmanuel tem uma frase parecida. Ele fala, não se pode auxiliar o náufrago sem tomar chicotada das ondas. Então o salva-vida vai salvar a pessoa. Ele tem que entrar no mar, ele tem que enfrentar as ondas, de repente ele vai tomar um caldo, vai beber água, vai tentar salvar a pessoa e de repente vai ser muito difícil. Vai passar por momentos difíceis, porque o mar, se tem alguém se afogando, o mar está revolto. Não se pode auxiliar o náufrago sem tomar chicotada das ondas. Cristão sem condecoração do sofrimento ainda não passou pelo campo de batalha. Eu já contei isso aqui, mas de vez em quando eu falo essas coisas. Eu ando devagar porque eu já tive pressa. E eu trago esse sorriso porque eu já chorei demais. Não pensem que os aprendizados na vida de todos chegue somente através das bênçãos do amor. Infelizmente, queridos, devido a exatamente nós sermos seres tão frágeis em um mundo de provas e expiações, o que faz com que nós, que somos um diamante bruto, brilhemos, é a lapidação. E a lapidação machuca, causa dor, traz muitas vezes sofrimento, traz um despertar, uma conscientização e finalmente então a luz que brilha. É isso. Assim, transforma as tuas dores e expectativas em um hino de amor e de alegria, certo da vitória final ao lado daqueles que também te amam. Amor, é para você que ela falou isso aqui, tá vendo? Certo da vitória final ao lado daqueles que também te amam. Então, amor, já sabe, eu com você, você comigo. Então, vitória ao lado daqueles que também te amam. E aí ela termina com a frase que está exatamente no início, né? Sofrimento e amor são termos luminosos da equação existencial. Infelizmente é verdade. Infelizmente essa fala de Joana, ela é verdadeira. Então eu não concordo inteiramente com a questão de que nós pedimos para sofrer. Não concordo porque a própria literatura nos diz isso. E eu trouxe aqui as provas. No entanto, sofrimento e amor são termos luminosos da equação existencial. Sofrimento e amor são termos luminosos da equação existencial. Por quê? Porque infelizmente, gente, queridos, infelizmente, a gente aprende muito mais rápido pela dor do que pelo amor. E agora? Faz parte. Mas Jack sempre foi assim? Sempre. Jack sempre vai ser assim?
Não. Na nossa próxima reencarnação. Na nossa próxima reencarnação, com certeza, já estaremos reencarnando então em um mundo de regeneração. É como eu sempre digo, o mundo de regeneração não é a Disney. Ai, que bom, é tudo festa, um parque de diversão. Não, 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 não. Nada, nada, não é nada disso não. Mas o que é? O mundo de regeneração. Vamos ver o que Santo Agostinho nos diz a respeito do mundo de regeneração, ainda no capítulo 3, itens 13, item 16. Então, capítulo 3, item 16. Pronto. Os mundos regeneradores, é o mundo de regeneração, onde a gente vai, então, capítulo 3, item 16 a 18, mundos regeneradores, por Santo Agostinho. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nestes mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta, olha o que ele fala, é por isso que eu falo sempre, mas que bom que a gente lê para as pessoas verem, o Jack fica inventando, que bom. A alma que se arrepende neles encontra a paz e o descanso acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nestes mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. O que ele está dizendo? Vício. Não tem mais vício. Está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam-se a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 16 a 18, Mundos Regeneradores, por Santo Agostinho. Então, na nossa próxima reencarnação vai estar mais tranquilo. E agora? Agora vamos aguentar firme, pessoal. Agora vamos aguentar firme. Jack, como eu aguento firme, eu não estou mais dando conta. Vamos lá. Conduta no bem. Prece. Vigilância com o que pensa, com o que assiste, com o que ouve, com o que fala, com o que faz. Culto do Evangelho no lar, acabei de falar. Vamos buscar estar mais com Deus. Seja através de palestras espíritas, missas católicas, pregações evangélicas, meditação budista, o que for. Não importa. Vamos buscar tudo o que nós pudermos para nos manter estabilizados e equilibrados. Por quê? Porque os desafios sempre chegam. Vou só beber uma água e já abrimos agora para as perguntas. Vamos lá então. Opa, caiu aqui o trocinho. Caiu o trocinho. Vamos aqui ativar comentários. Vamos ver se temos perguntas. Ô, Rick! Você entrou agora, querido. Oi! Te chamei, você não estava. Mas agora você já está entrando na sua mediúnica, né? Já são 19h40. Já deve estar entrando aí, né? Bom trabalho para você, querido. Cecília Zíngaro, boa noite. Cris, boa noite, minha querida. Bem-vinda. Vamos ver se temos perguntas. Alessandra P. Nunes, boa noite. Vamos ver se temos... Sal Trombino, boa noite. Aguida. Maxilene, boa noite, minha querida. Alessandra P. Boa noite, querida. Boa noite, Alessandra. Carol, peraí. Oi, Carol. Valentim, boa noite. Andréia, oi, querida. Clarinha, Nani Deneve, oi, querida. Ângela Pereira, Michele Maria. José Genero, boa noite, meu irmão. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas.
Vamos verificar se temos alguma pergunta, seja a respeito do texto, teologia, cristianismo primitivo, as emoções humanas. Oi, Lília, boa noite, querida, boa noite. Luna Silva, boa noite. Opa, já temos uma colocação aqui. Raquelzinha, nossa querida Raquelzinha, mãe do Gabriel, mãe de um serzinho e tanto, e ela sabe disso já faz tempo. E a Raquelzinha nos diz: como amar quando somos agredidos? Minha mãe hoje me agrediu com coisas do passado. Enquanto amamentava meu filho, tive que pedir para sair da minha casa. Muito triste, Raquelzinha. Que pena, que pena. Queridos, eu sempre digo isso. Eu atendo, na verdade, terapeuticamente, falando várias mães que estão em processo de amamentação, várias mães também que estão grávidas, em processo de gravidez. E eu sempre digo, o processo, o momento de amamentar o filho é um momento sagrado entre mãe e filho. É um momento sagrado, porque os laços estão sendo feitos nestes momentos. E uma gestação que ela é bem conduzida e os primeiros meses de vida do bebê bem conduzidos pela mãe e obviamente pelo pai, vai fazer com que essa criança no futuro todo esse arcabouço, porque é o arcabouço, é o alicerce. Nós estamos construindo o quê? É o alicerce do prédio. Um prédio que de 80, 90 anos de idade. O alicerce está sendo construído, a fundação. A fundação, ela tem que ser extremamente sólida. E é uma pena que nós vemos pais e mães não dando tanta importância a isso. Então, no caso aqui da Raquelzinha, a mãe dela agrediu a ela enquanto ela estava amamentando o filho. E ela então teve que pedir para a mãe sair de casa. Claro que cada situação é uma situação, cada contexto é um contexto. Mas eu venho falando já muitas vezes isso. Inclusive fizemos uma live, creio que uns 2 meses atrás, sobre pais tóxicos. Porque nós vemos muito e cada vez mais infelizmente, pais tóxicos. Por que os pais são tóxicos tantas vezes? Porque eles ainda não estavam no movimento espiritual que nós estamos vivendo. É uma geração pós-guerra, uma geração bastante amarga, digamos assim, e que criou os filhos como sempre foi criado, da forma que sabia, da forma que dava, da forma que achava melhor. Antigamente, por exemplo, achava que criança, o bebê, quanto mais gordo, melhor, que a grávida, quanto mais gorda ela tivesse, melhor. Hoje a gente já vê que é completamente equivocado isso aí. Antigamente achava que surra de cinto educava. E surra de cinto só traz trauma. Vai criar um adulto desequilibrado. Então, nós vamos ver que no caso da Raquelzinha em questão, ela estava num momento sagrado de amamentação do nosso querido Gabriel, filho da Raquelzinha, e houve essa questão, e a mãe dela então, e ela se sentiu agredida. Claro que aqui não vamos abrir nada sobre isso, mas nós não sabemos o nível da agressão. Mas uma coisa eu posso dizer, eu conheço a Raquelzinha. Eu conheço a Raquelzinha e para ela ter feito isso, realmente a questão deve ter chegado num limite bem, bem complexo, não é? E às vezes nós precisamos fazer isso? Precisamos. Infelizmente, muitas vezes nós precisamos colocar limites, mesmo que sejam nos nossos pais. Queridos, vejam bem. Se um homicida ele é julgado e ele é condenado a ir para a prisão, por que ele está sendo condenado a ir para a prisão? Porque ele matou e para que ele não mate mais. Então, na verdade, quando um juiz, uma juíza coloca um homicida atrás das grades, o juiz, a juíza não está fazendo bem somente à sociedade. Está fazendo bem também a quem? Ao homicida. Porque está impedindo que ele venha
quem sabe, matar outras pessoas e angariar novos débitos para si mesmo. Entenderam? Então, quando eu coloco um limite, mesmo que seja no meu pai, na minha mãe, na verdade, eu estou fazendo com que não sejam angariados novos débitos. No caso, para quem? Se é o meu pai e minha mãe que está me fazendo mal, se eu passo a impedir que eles façam mal, eu estou fazendo bem para eles. Por quê? Porque eles vão parar de me fazer mal. Eles vão parar de angariar débitos. E eu, por minha vez, ficarei mais tranquilo em relação a esta relação tóxica ou abusiva em relação aos pais. Então, como amar quando somos agredidos. Raquelzinha, vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, de novo, capítulo 12, item 3. Vamos lá no capítulo 12, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver aqui, capítulo 12, item 3. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Vamos pensar muito bem. Vou ler só uma parte. Amar aos inimigos, e aí quando ele fala inimigos, é da fala de Jesus, não é? Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 45. Ouviste que foi dito, amai a quem vos ama e aborrecereis aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maldizem, fazei o bem a quem vos faz mal. Mas o que ocorre? Na palavra em hebraico ou em aramaico, precisamos entender que cada língua ela tem uma forma de se expressar. Vou dar um exemplo. Quando você diz adeus para alguém, você está querendo dizer até nunca mais. Até nunca mais. Adeus. Você não está falando, então beleza, até mais, tchau, até logo. Não, você está falando adeus, tipo, nunca mais. Em inglês, até onde eu tenho conhecimento, não existe. Não existe o adeus. Não existe você dar tchau para sempre. Onde posso estar equivocado. Em hebraico, aí eu já não estou mais equivocado. Em hebraico, a palavra... Deixa eu pegar aqui, cadê o marcador do livro? Em hebraico, se eu pegar esse marca-texto e eu falar que eu gosto desse marca-texto, eu vou utilizar um verbo em hebraico. Orev, ou ahavá. Eu gosto desse marca-texto. Eu gosto dessa caneta. Eu gosto. Orev. Se eu fosse dizer para minha futura esposa, a futura senhora Darça, que eu a amo, adivinha qual é o verbo que eu uso? O mesmo. Orev, ou ahavá. Então entendem que, e Kardec vai explicar isso aqui no capítulo 12, item 3. Ele vai dizer, se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimento, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo os casos. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. O inimigo, ou uma pessoa tóxica, ou uma pessoa abusiva, mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. Então veja, quando ele diz aqui, Raquelzinha, amar os inimigos, ele está falando só o quê? É perdoar. Entender o momento evolutivo daquela pessoa, né? Então é falar, olha, é aquela velha frase do Lulu Santos, não é que eu te quero mal, eu só não te quero mais, né? Em relação a uma relação afetiva, mas duas pessoas que estão se separando, mas é que é isso. Não, eu não te quero mal nenhum, mas não dá mais para mim. Então, minha querida, é esse o amor, né? Kardec deixa muito claro isso aqui. Então, é claro, e aí vale para todos nós, né? Se fôssemos espíritos mais evoluídos, iríamos lá para Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Exatamente a fala de Jesus, quando ele está na cruz. Mas nós não somos Jesus. Então, minha querida, o amar nesse caso, Raquelzinha, é você entender o momento evolutivo daquela pessoa, entender que ela não tem condições espirituais de te dar mais do que ela dá, e nos utilizarmos nestes casos do livro de Jó, capítulo 38, versículo 11. Eu sempre cito, até que vieste,
e daqui não passarás. Então, é muito importante. E a relação mãe-filha, principalmente no momento da amamentação, queridos, vamos entender isso, é um momento sagrado. E aquilo vai repercutir no inconsciente do bebê para o resto da sua existência. É o alicerce daquele prédio de 90, 100 andares, 90, 100 anos de existência. Boa noite, Milena. Rubi. Jack, a duração de todos os mundos levará... Rubia, perdão. A duração de todos os mundos levará 28 mil anos? Sim, segundo as informações matemáticas de Emmanuel, que nos foram repassadas através de Chico Xavier, a evolução se dá a cada 28 mil anos, minha querida. Então, basicamente, é exatamente isso, ok? Mix Presenteria, boa noite. Cris, Jack, quando nos arrependermos de algo errado que fizemos, como isso é visto por Jesus? Muito bom. Livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, item 16. É necessário o arrependimento, a reparação e a expiação. O que isso efetivamente quer nos dizer? Porque primeiro a gente se arrepende, depois a gente vê se dá para consertar. Arrependimento, reparação. Precisamos ver se dá para consertar. E expiação. Nem sempre a expiação ocorrerá pela dor. Porque se eu já mostrar, falo sempre isso nas lives também, se eu mostrar que eu já consigo aprender pelo amor, o sofrimento não vem. Falei isso no domingo, no nosso estudo do Jesus no Lar, mas talvez muitas pessoas não estavam lá. Vamos reler essa passagem, ok? Para quem quiser, busque aí depois. O título é Remuneração Espiritual de Emmanuel. Vamos ver se eu acho, né? Aqui. Deixa eu ver se é essa. Vamos ver, vem. Remuneração Espiritual por Emmanuel. Então, depois que terminar a live, anota aí no papel, busque lá no Google. Remuneração Espiritual por Emmanuel. Eu vou ler somente da segunda parte para baixo. Emmanuel nos diz: e quando ocorre em momento oportuno o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, temos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos ou suprindo-as de todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade em nós mesmos. Então, simples assim? Não é tão simples, mas pode ser. É pela nossa conduta. Ok, minha querida Cris? Então, não basta se arrepender. Tem que tentar retificar. Não consigo mais retificar. Vamos supor, a pessoa já desencarnou. Então, vamos manter uma conduta no bem. O que ele quer não é só arrependimento. Ele não quer só que a gente se arrependa e fale, eu me arrependi. Não, então mostra pela sua conduta, pelo seu dia a dia, pelas suas atitudes com o mundo que te cerca. É aí que verdadeiramente nós estamos mostrando que nós não só nos arrependemos, mas que nós aprendemos com o nosso erro. Ok, minha querida? Elizabeth. Eu me sinto privilegiada por estar passando por esse momento. Espero que Deus me possibilite a oportunidade de chegar nessa vida em 2050. Fico feliz pelos meus filhos e netos. Não, querida. Elizabeth, não... Como assim? Se a gente morrer, a gente vai estar lá no mundo espiritual e a vibração vai ser a mesma? Então, ou a gente vai ver a transformação vivo desse lado, ou a gente vai ver a transformação planetária vivo do outro lado. Simples assim. Deixa eu abrir essa janela aqui. E é simples assim, pessoal. Neuza Maria, Andréia. Demora tanto tempo. Quanto tempo demora para cada transição planetária? A primeira notícia que nós tivemos que o mundo já estava em uma transição planetária ocorreu em 18 de abril de 2010, no encerramento de um Congresso Espírita Brasileiro, em que Bezerra de Menezes, no fechamento do Congresso, através de Divaldo Pereira Franco, informou
que estávamos em transição planetária. Está marcado, segundo o livro Plantão de Respostas, volume 2, Emmanuel nos diz que por volta de 2057 a transição se fará presente. Então temos aí um período de aproximadamente meio século, mais ou menos, né? Meio século, para que essa transição verdadeiramente ocorra. Nefran, 2050 está pertinho. Michele. Jack, Jack, então todos os nossos pensamentos são influência dos espíritos sempre? Não, como assim? Não, minha querida. Não. Não é. Veja, os espíritos estão conosco o tempo todo, bons ou maus. Somos nós que, pela nossa conduta, pelo nosso padrão vibratório, permitimos que os espíritos daqui ou os espíritos daqui influenciem nossa vida. Mas eles sempre estamos captando de alguma forma? Sim. Sempre de alguma forma estamos sofrendo essa influência. Mas cabe a nós, é como eu sempre digo, Michele, é a história do Pato Donald quando ele está bravo. Aparece um anjinho desse lado e um diabinho desse lado. Cabe ao Pato Donald, pelo livre-arbítrio dele, se vê isso muito nos desenhos do Pato Donald, né? Se ele vai ouvir o anjinho ou se ele vai ouvir o diabinho. Quando ele ouve o anjo, o diabinho desaparece. E se ele ouve o diabinho, ele está empoderando o mal, o anjinho, infelizmente, desaparece. Cecília. Boa noite, Jack. Boa noite, Cecília. Deixei de assistir programas que podem baixar a vibração e agora assisto programas mais leves. Excelente, minha querida, excelente. Outra pergunta. O planeta Terra acabará após entrarmos no mundo de regeneração? Não. Como assim, Rúbia? Aí que a coisa começa a ficar boa, o mundo vai acabar? Como é que vai acabar? Não. Mas existe, sim, um determinado tempo, que daqui a um determinado tempo, o planeta Terra passará por um tempo de repouso planetário. Mas isso a gente está falando de dezenas de milhares de anos para frente. Dezenas. Não é para agora, não. Ok, minha querida? Então o planeta Terra não acaba. Justamente quando melhora, vai acabar? Não teria nem cabimento, né? Luna. Jack, sei que você já disse que é impossível não responder, mas se não falo nada, isso fica me remoendo. Como lidar com isso? Ah, minha querida, então vamos lá. Alguém nos ofende e a gente fica remoendo aquilo dentro da gente? Quem aqui? Quem? Levanta o dedo aí. Quem que fica remoendo? Os seres humanos são assim, minha querida Luna, é isso mesmo. O que eu vejo, Luna, é que nós precisamos nos esforçar para mudar o nosso padrão vibratório, minha querida. Então eu preciso focar a minha atenção em outras coisas. Eu acho que esse é o ponto, tá certo? Então o ponto é exatamente isso. Eu buscar estar atento, focar. Eu tenho que tirar o foco. Se eu estou pensando só aqui, naquele acontecimento, eu vou desfocar e vou focar em outra coisa. E é um exercício que tem que ser feito. É muito difícil? É. Mas quanto mais nós praticarmos, vai se tornando mais fácil, ok? O que eu vejo é o seguinte, Luna Silva. Vamos lá, pessoal. Eu estou nesse padrão vibratório. Alguém desse padrão vibratório me atira uma pedra. Me atingiu. E aí? Eu vou responder à altura? Já viram esse ditado popular? Eu respondi à altura. Ah, entendi. Então, quem está aqui te jogou uma pedra. Você respondeu à altura? Bem-vindo a esse padrão vibratório. Isso é bom, pessoal? Então, se a gente abaixa um pouquinho o padrão vibratório, vamos tentar não responder à altura. Paguei na mesma moeda, respondi à altura. Oi? Então, alguém te atira uma pedra, você atira de volta? Mas quando que vai então terminar esse ciclo do mal? Será que somos nós que estamos aqui nesse momento, que temos a responsabilidade de nos conscientizarmos mais para romper esse ciclo do mal? Ou aquele outro que não tem a mínima consciência de nada e que continua tirando pedra? De quem vai pesar mais? Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 48. Porque aquele que não souber e fizer coisas dignas de chibatadas, com poucos açoites será castigado, mas a quem muito for dado, muito será cobrado. Então acho que a grande questão são duas. Primeiro, nós entendermos que nós somos seres humanos frágeis e aceitarmos a nossa humanidade, mas precisamos nos esforçar. Então,
Se uma pessoa me atira 3 pedras e eu não consigo não atirar nenhuma de volta, eu atiro só uma. Uma pessoa vai e me atira uma de pedra, eu atiro uma de volta, já está ótimo. Né? Você está no trânsito, você tem mania de xingar todo mundo. Não, eu não vou mais xingar. Eu vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5. Filho disso! Pronto. Mas entende que já houve um progresso? Porque antes você xingava no automático. Agora você consegue contar até 5. Uau! Isso é progresso? Isso é evolução? É. Com o tempo, você vai contar até 10 e xingar. Com o tempo, você não vai mais xingar. Entende, Luna, que é um processo, é um movimento, não é do dia para a noite, tá certo? Oi, Isa. Boa noite, boa noite. Sim. Jack, minha irmã, está sofrendo muito com câncer e fica se perguntando por quê. O que ela tem que aprender? O que eu digo a ela? Minha querida, cada situação é uma situação, sim. Muito complicado, não é? Mas a ciência cada vez mais vem nos provando que o câncer pode ser uma doença psicossomática, ou seja, um adoecimento das nossas emoções que pode vir a causar o câncer. Claro, temos outras questões que influenciam. E o que ela tem que aprender, minha querida, eu acho que a sua irmã tem que aprender com o câncer o que todos nós temos que aprender com qualquer doença. Resignação, confiança em Deus. E é simples assim? É. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 7. Porque até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados. Ou seja, livro Boa Nova, capítulo 11. Quem governa o mundo é Deus. Então, qualquer doença, não somente o câncer, minha querida, nós precisamos sermos resignados. E aí, o que ela tem que aprender, minha querida? Resignação? Fé? Confiança em Deus? Ou eu acho que é uma pergunta que ela própria tem que se fazer. Ou seja, passar em revista toda a vida dela e pedir a Deus, não é? Porque a sua irmã se perguntar isso, como é que é mesmo? Pai, se te for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus foi crucificado. Então não é se perguntando o porquê, o que ela tem que aprender. Na verdade, não é se perguntar o porquê, mas sim o que ela tem que aprender. O que Jesus tinha que aprender com a crucificação? Nada. Ele veio para deixar que até mesmo a morte dele fosse uma lição para os outros. E nós, seres humanos frágeis e normais e comuns, resignação, obediência, fé, confiança em Deus. E com certeza tem mais alguma coisa aí, sim, mas aí só mesmo a sua própria irmã que pode responder isso. Altanice Nunes, boa noite a todos. Amigo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, quando trata da paciência, diz: a dor é uma vez que Deus envia seus eleitos. A vida é repleta de mil... No capítulo 7, né? Capítulo 9, item 7. A vida é repleta de mil... A vida é repleta de mil bagatelas, bem eu sei, que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. E quando ela diz aqui, minha querida, que a dor é uma bênção, é muito simples. Porque, como nós dissemos, Altanice, a dor, infelizmente, na nossa gradação evolutiva espiritual, a dor, ela ensina mais do que o amor, minha querida. A dor ensina mais do que o amor. Então, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Na verdade, todos nós somos eleitos de Deus. Porque todos nós somos filhos de Deus. Então Deus, enquanto pai, minha querida, ele envia a dor como uma mãe que coloca o filho de castigo. Não vai ficar sem celular por 2 dias. Pense na dor que aquela criança, aquele adolescente não sente. 2 dias sem celular, 2 dias sem tablet, 2 dias sem joguinho, 2 dias sem TV. É uma dor imensa. E a mãe e o pai, quando faz isso com o filho, é porque quer ver o filho sofrer? Porque acha graça e acha o máximo, sente prazer em ver o filho sofrer? Não. Por que o pai e a mãe faz isso? Porque ama muito e quer educar. Essa é a questão. Tá bom, minha querida? Clarinha Loureiro. Jack, você pode fazer uma palestra para o nosso grupo e pelo Instagram? Não sei, Clarinha. Me mande uma mensagem no direct para eu entender melhor isso, ok, minha querida?
Carol Valentim. Jack, o fato da pessoa não acreditar em Deus está relacionado ao grau evolutivo do espírito? Não, minha querida. Não, não. Nem sempre. Nós temos casos de pessoas que não acreditam em Deus e fazem mais caridade do que qualquer religioso. E mais vale um ateu que faz caridade do que um religioso que não faz obra alguma pelo próximo, ok? Então, não necessariamente. Mix Presenteria. Tá difícil, né? Estamos aguentando. É isso mesmo, minha querida. Val Benini. Já li e ouvi que quando estamos no plano espiritual, ajudando a planejar nossa nova encarnação, pedimos provas difíceis e prometemos um monte de coisas que depois não conseguimos cumprir. Procede? Val, minha querida, nós já falamos isso bem no início da live, né? Como está dito na fala de Manuel Filomeno de Miranda, na fala de Edivaldo Pereira Franco e na própria fala no Evangelho segundo o Espiritismo, corroborando, nós não temos ainda gradação evolutiva espiritual, minha querida. Nós somos ainda pré-adolescentes espirituais. Um pré-adolescente espiritual não sabe se conduzir. Não, minha querida. Então, respeito todas as pessoas que falam sobre isso, mas é somente ver o nosso mundo, somente ver a nossa conduta. Alguém aqui em sã consciência, como a irmã da Si, eu com tantos anos eu então quero ter câncer. Eu quero ser traída pelo meu marido. Eu quero com tantos anos ser demitida do meu emprego e passar fome, eu e meus filhos. Alguém pede isso? Porque às vezes as pessoas têm uma falsa impressão que quando você está no mundo espiritual, você é um espírito evoluído. E quando você reencarna, você deixa de ser. É falta de lógica e de raciocínio espiritual em relação a isso. Porque quando eu desencarnar, eu permaneço sendo quem eu sou. E quando eu reencarnar, eu permaneço sendo quem eu sou. Então, esse raciocínio de, quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente se torna seres evoluídos. E a gente quer pagar todas as últimas 10 vidas de uma vez só. Pois se a própria espiritualidade está dizendo que a maioria das reencarnações, nós, seres humanos espirituais medianos, não temos condições de fazer nosso planejamento, então eu entendo que as pessoas tenham essa colocação, mas escapa mesmo a lógica em relação a isso, ok? Carol Scholz. Pergunta de Ilha Bela. Por que é tão difícil vibrar só no amor quando estamos perto de pessoas negativas? Por isso. Porque como ser humano, minha querida, é energia, quando nós estamos perto de uma energia ruim, por exemplo, se eu estou passando perto de um esgoto aberto, eu sinto perfume de rosas? Não. Então, o que ocorre? Se eu estou perto de pessoas com uma vibração baixa, com uma energia mais densa, o que eu vou sentir? Essa vibração baixa, essa energia mais densa. Ok? Oi, G! Jack, que estudo necessário para o dia de hoje? Devido à morte da cantora, a sensação é que não é necessário a morte tão cedo. A sensação é que não é necessário a morte tão cedo. 26 anos e ainda com um bebê de 2 anos, dependendo dela. Né? Então, não sei realmente quem é essa pessoa, né? Que outra pessoa falou de um desastre. Mas é muito interessante, né? Porque, desculpa, eu não quero ofender ninguém, mas todo dia morrem muitas pessoas. Interessante, né? Por que a gente está rezando? Me parece que é alguém famoso que morreu. Por que a gente está rezando por alguém que é famoso que morreu e a gente não reza pelas milhares de pessoas que morrem de fome? Literalmente. Eu nunca vi alguém aqui pedindo para rezar pelas pessoas que estão literalmente morrendo de fome no país. Nesse momento tem alguém morrendo de fome. No planeta Terra, por favor, entenda. São 20 horas e 8 minutos. Neste exato momento, no planeta Terra tem alguém morrendo de fome. E aí, de repente, quando morre uma pessoa famosa, existe uma comoção. Não estou deslegitimando a dor, mas o que eu estou dizendo é que neste exato momento existem dores imensamente maiores. E de repente, porque alguém é famoso, nós nos sentimos doídos. Que coisa curiosa. Vamos pensar um pouquinho. Quem é que à noite reza pela humanidade? Me parece, pela pessoa, que milhões de pessoas hoje vão rezar por essa cantora. E dessas milhões de pessoas, quantas pessoas rezam? Pelas pessoas que morrem de fome, pelas pessoas que estão passando em processo até mesmo em alguns países de quase um genocídio. Quem são as pessoas que estão rezando
pelos países dominados por ditadores sanguinários. Queridos, cadê o meu livro dos Espíritos? Vamos lá ao livro dos Espíritos, questão 853. Vamos lá ao livro dos Espíritos, questão 853. Nossa, abrindo a página. Questão 853 do Livro dos Espíritos. Kardec nos diz: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Será que a espiritualidade foi clara? Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada é nada poderá impedir que partas. Então, a própria espiritualidade nos está respondendo aqui, ok? A Neuza Maria, por qualquer motivo ruim, entre aspas, o leite materno seca. O leite materno, ele não é só um alimento físico, não. Ele é um alimento espiritual, porque ali está o amor de mãe impregnado ali, sendo doado ao filho. Adri, hoje eu vi Divaldo contar uma história sobre duas velhinhas, avó de 95 anos e sua neta, 74 anos, esta com deficiência. Elas resgatavam há 400 anos os débitos da Inquisição pelas suas faltas. É isso. A Mix falando com a Raquelzinha. Maxilene, Jack, é possível que um processo reencarnatório sofra mudança por nossos atos estando nós encarnados? Li aqui exatamente isso, não é, Maxilene? Busque lá a remuneração espiritual de Emmanuel. O planejamento reencarnatório, ele é maleável de acordo com o quê? Com a nossa própria conduta. Lauro, Jack, no mundo de regeneração vai reencarnar deficientes auditivo, visual e físico? Uma boa pergunta, meu querido. Porque, na verdade, a deficiência, para alguns, será expiação e para outros não. Entende, Lauro? Então, às vezes, uma pessoa que ele é um surdo-mudo, um deficiente físico, um deficiente visual, para algumas pessoas é motivo de revolta e para outras não. Elas seguem a vida, até mesmo fazendo palestras espíritas e dando lições de vida ao mundo inteiro. Então, não necessariamente uma deficiência é uma expiação, ok? Oi, Regina, boa noite. Rosana também chegando. Luna, Jack, você mesmo disse que é impossível não responder. Eu, por exemplo, fico remoendo o que machucou. Nossa, Luna, não lembro mais da sua pergunta, minha querida. Ah, entendi. Que é impossível não responder. Impossível não, né? Eu falei a palavra impossível? Nossa, não, peraí, calma. Se eu falei impossível, eu me equivoquei com a minha fala. Não é impossível não responder. É difícil não responder. Impossível não. Impossível não. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que aquele que te bater na face direita oferece também a esquerda. Então, vamos estar... Se eu falei impossível, estou aqui retificando a minha fala. Impossível não. Na verdade, o certo é não responder. Ok? O certo é não responder. Então, fico remoendo o que machucou. Muda o foco, tenta mudar o foco, Luna. Foi exatamente o que nós falamos, né? Tente mudar o foco. É difícil, mas com o tempo será cada vez mais fácil de o fazer. Altanice, amigo, poderia me esclarecer sobre reencarnação no compulsório? Não consegui entender. Altanice, reencarnação compulsória é quando a pessoa ela não tem noção exata do movimento espiritual em que ela existe, então ela simplesmente reencarna compulsoriamente, ou seja, é de uma forma obrigatória, ela vem a reencarnar e assim ela vai vivendo enquanto não tiver um movimento espiritual de consciência de si mesma. Kelly Guimarães, oi querida, vício, a Isa, passei por vários sofrimentos e agora, depois de 59 anos, sei que é possível mudar tudo. Porém, essa mudança depende de mim, preciso acolher a Deus e serei totalmente socorrida. Perfeito. E a nossa querida Isabela Angotti, sigam ela, a Isabela Angotti, é o Vício Verbal,
ela é poetisa e ela todo dia está postando poesias e tudo mais. E ela me mandou hoje uma foto. Nem sei se eu podia falar isso, mas eu já vou falar. Ela hoje mesmo mandou uma foto, porque é uma coisa bacana, então precisa ser dito. Ela fez uma tatuagem em cada antebraço, nessa parte aqui, e ela escreveu: Vigiai e orai. Ficou muito bonita essa tatuagem que ela fez, e é isso mesmo. Sei que é possível mudar. A mudança depende de mim. Exatamente isso, minha querida. Exatamente isso. Rejane Costa, boa noite. Roberta Rinaldi, seja bem-vinda, minha querida. Seja bem-vinda. Vamos ver se temos mais perguntas. Kelly, Jack, tenho 2 irmãs, mas meu pai sempre me trata com diferença. Faz questão de me maltratar. Kelly, minha querida, o que ocorre? Existem os laços sanguíneos e os laços espirituais. Às vezes, os laços espirituais não são condizentes com os laços sanguíneos. Então, nós podemos nascer numa família de sangue, um laço sanguíneo, mas que espiritualmente falando, não tenhamos afinidade. Então, pode ser que espiritualmente falando, o seu pai tenha mais afinidade com as suas irmãs. E se ele faz essa questão de te maltratar, pode ser várias questões, minha querida, N questões. E aí o leque que se abre é muito grande. Né? Então não temos nem como fazer algumas colocações aqui, porque pode até complicar o processo ao invés de facilitar. Mas muitas coisas podem ser, se efetivamente isso ocorre, pode ser por muitos motivos, minha querida, ok? Ô, Roberta, bem-vinda, querida. De nada, Raquelzinha. Ronaldo Coutinho, boa noite. Opa! André Pancotti, bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Fabrício, boa noite. De nada, Tânia. Clarinha, de nada. Ô, Cileia. Queridos, para quem perde as lives, fica no IGTV aqui do Instagram, tá bom? Entra na minha página do Instagram, tem um ícone que parece uma setinha para o lado. Clica ali. Todas as lives que eu faço no meu Instagram estão aqui. Jacimara. Gente, só eu que estou achando que o Jack está rejuvenescido nas últimas semanas. É o casamento pertinho, né? Sim. Eu e Bárbara estamos mantendo essa questão do nosso casamento, da data entre eu e ela, não é? E sim, o nosso casamento será em breve, mas quando nós casarmos, tenho certeza que todos vocês estarão sabendo. Todos vocês ficarão sabendo, ok? Cris, obrigada. Mas é bem complicado nessa vida, não tenho o que fazer a não ser pedir perdão. Depois irei chamar pelo direct e já vejo como fazer uma terapia. Tá bem, minha querida. Sim, Cris. Me mande lá uma mensagem, Cris, que nós explicamos para você todas as questões referentes ao atendimento terapêutico. Tá bom, minha querida? Sim, eu estou muito... É mais do que apaixonado, né? Eu reconheci na Bárbara aquela que veio para trilhar comigo a minha existência. E estamos muito felizes. Aline Lourenço Decor chegou. Ana Lúcia, tomei uma pedrada, não respondi, apenas afastei da minha vida. Estou certa? Sim. Eu acho assim, queridos, que pessoas que nos fazem mal... Kardec diz isso, né? Uma pessoa que só me faz mal, eu não vou botar para dentro da minha casa. Então eu posso simplesmente permitir que aquela pessoa caminhe aquele caminho. E eu vou pelo outro. Então, é simples assim. Vamos nos afastar. A vida já é muito difícil, queridos. Vamos parar de fazer da nossa vida mais difícil do que ela é para ser. Como, por exemplo, permitindo que pessoas que nos fazem mal estejam presentes. E os familiares? Nesse caso, com os familiares, e que ocorre tanto, né? Vamos estar próximos somente o necessário. Somente o necessário. Então a gente pode começar a falar mais pelo telefone, fazer mais chamada de vídeo e nos afastarmos para permitir, inclusive, que haja um reajustamento de emoções. Não é? Porque às vezes a gente fica junto, só se agredindo um ao outro, e em vez de consertar, só piora a situação. Eu acabo adquirindo mais débitos para uma vida futura.
mesmo com um pai ou com uma mãe. Lembrando que a nossa primeira escola é o nosso lar. E às vezes nós vamos ter como pai, como mãe, um grande inimigo. Eu vou ter como filho, como minha filha, um grande inimigo que exatamente a espiritualidade tentando, através dos laços de sangue, fazer com que aquele ódio se transforme, quem sabe, em um leve ressentimento ou mesmo em um amor ao longo da vida. Então vamos ver que na família, sim, sendo a primeira escola, já fizemos várias lives sobre isso, receberemos os inimigos de outrora. Não nos esqueçamos. Michele Maria, Jack, você já fez ou faz Ho'oponopono? Eu fiz Ho'oponopono na minha peregrinação de 2016, eu comentei isso até em outra live, inclusive está aqui do meu lado, tem o japamala, que a Bárbara me deu, é de uma pedrinha especial. Ela é uma pedrinha especial, não dá para ver, né? Ela tem umas coisinhas pretas, ela é muito bonita, é um japamala realmente muito, muito, muito bonito. A Bárbara, meu amor da minha vida, que me deu de aniversário, e quando eu fiz a peregrinação de 2016, sim, eu percorri muito provavelmente uns 400 quilômetros fazendo Ho'oponopono, minha querida, sim. A G falando, quando estou de TPM, só Jesus na causa, quase mordendo as paredes de estresse. TPM é algo muito complexo, né? É algo extremamente delicado. Eu tenho pena das mulheres que sofrem muito com TPM, porque os hormônios estão desregulados, então elas não respondem por si mesmas. É simples assim. E é complicado vocês passarem isso uma semana por mês, ou seja, um mês tem 4 semanas. Uma semana nesse extremo sofrimento, eu acho que realmente é muito, muito, muito complexo. A Bárbara falando que falta muito pouco. Ah, salve Natal, salve meu irmão. Falei que não ia perder a live, não perdi. Que bom, meu irmão. Muito bem-vindo, viu, meu querido? Muito bem-vindo. Estamos sim na contagem regressiva. Oi, G, você está aqui. Pedir sabedoria. E como posso melhorar? Seria isso? Exato. Como é que é mesmo a oração da serenidade? Pai, me dê a serenidade para aceitar que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para para distinguir entre uma coisa e outra. Então, serenidade para as coisas que a gente não pode mudar, resignação, coragem para mudar as que a gente pode e sabedoria para distinguir entre uma coisa e outra. Perfeito, G. Jacimara. Ô, minha querida, gratidão a você e nós também agradecemos. Agradecemos também aqui aos amigos espirituais. Gratidão a todos vocês. Natal, você construiu em palavras tudo que pensava sobre esse tipo de comoção. Ah, por isso que eu vi aqui tantas pessoas falando, batendo palma e outras questões, né? Deve ser sobre o que eu falei do desencarne. Ah, pronto. Ô, Isa, um beijo. Para quem não sabe, realmente a Isabela, nós estamos em terapia, né? A Isa faz terapia comigo. Um beijo imenso, querida. Isa, não perca o timing, hein? Não perca o timing daquilo que a gente conversou. Exato, né? Pelos muitos que... Exatamente. Exatamente, Débora. Pelas famílias. Exatamente. Chegando a hora da partida, nada te pode impedir. Nossa, olha o que André nos disse. Li que somente 5% da população da África foi vacinada. Meu Deus. Nem eu sabia. Nossa, muito, muito, muito triste isso. Jacimara, a prece acende luzes nos caminhos de todos nós. Exatamente, Jacimara. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, tem 22. Vamos ver o que está aqui. De novo o Evangelho, Jack? De novo. Nossa, você é chatinho, né? Toda hora chama esse Evangelho. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 22. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Não, peraí, o primeiro dever quando a gente acorda não é ir lá no Instagram para ver se fulano deu like? O primeiro dever não é ir lá no WhatsApp para ver se ele me respondeu? Não, desculpa. Não. Hashtag pronto, falei.
O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Para bom entendedor, como eu disse hoje no videozinho de hoje, né? Meia palavra basta. Cleusa de Itaqui, Rio Grande do Sul. Jack, Babi, Cláudia Rolle. Jack, Babi, quem souber responder. Uma amiga quer saber sobre o espiritismo e me pediu livros para ler. Quais livros devo recomendar? Tenho certeza que muitas pessoas já falaram, né? O Natal falou sobre o Nosso Lar. Keila Bordados. Jack, o que pode dizer sobre as tatuagens? É legal. Queridos, veja. No livro Muito Além do Meu Olhar, de Luiz Sérgio, no capítulo 6, tá legal? Ele vai falar sobre o Vale dos Tatuados. E de repente todo espírita que lê o livro fala: ai meu Deus, eu vou pro Vale dos Tatuados. Aí fala assim: dá para ser menos? Dá para ser menos, por favorzinho? Então olha só. É que as pessoas leem, mas não estudam. O que o Luiz Sérgio diz nesse capítulo? Que neste lugar estão as pessoas que se comprometeram devido à tatuagem. O que é isso? São as pessoas que possuem, às vezes, alguns desvios psicológicos ou processos obsessivos graves. Essas pessoas que a gente vê que não se conduzem pelo caminho do equilíbrio em relação à tatuagem. Poxa, Isabela Angotti, vigiai e orai. Puxa vida, eu tenho aqui várias tatuagens. Várias. E, peraí, será que Jesus está preocupado com isso? Não, ele está preocupado com a minha conduta. Jack, quem é você? Ninguém vai perguntar: meu irmão, diga quantas tatuagens você fez para ver se você vai para um umbral. Dá para ser menos? Então, você quer tatuar o nome um retrato do seu pai, uma flor, o nome do seu filho, uma coisa bonita, passagens evangélicas como eu tenho. Qual o problema? Agora, a pessoa que se perde, ela não tem uma condução equilibrada em relação à tatuagem. Ah, eu tenho 597 tatuagens no meu organismo, no meu corpo. Não, peraí, tem alguma coisa que precisa ser vista. É um processo psicológico, precisa ser verificado, psiquiátrico. É um processo obsessivo? Então aí realmente são pessoas que podem se comprometer. Agora o natural, Keila, eu faço 1, 2, 3, 4, 10 tatuagens, mas coisas bonitinhas, fofinhas. Jesus não está dando a mínima para isso. Ele está dando a mínima, sabe o quê? É como eu trato o guardador de automóvel, é como eu trato o garçom, é como eu trato a pessoa do cinema. Ele quer saber como eu trato os meus familiares, como eu me comporto no trânsito. É isso que Jesus está preocupado, com a nossa conduta. Queridos, chegamos ao nosso final. Ó, Elizabeth falando que tem 9 tatuagens. Já me falaram que estou marcando meu perispírito. Estão vendo essa tatuagem aqui? Não dá para ver direito, né? Dá para ver melhor? Para quem não sabe, essa é uma tatuagem dos templários, dos cavaleiros templários. Na época que eu fiz essa tatuagem no antebraço, eu fiz em 2016, eu pretendia fazer ela no ombro. E eu fiz, inclusive, em Santiago de Compostela, quando eu terminei minha peregrinação. Uma noite antes, eu me vi em desdobramento, trabalhando, e a tatuagem não estava no ombro, estava no meu antebraço. Por que eu não queria fazer no antebraço? Porque eu sou um palestrante espírita. Então, às vezes, você vai nas casas espíritas e as pessoas têm preconceito. Nossa, você tem uma tatuagem. Nossa, esse cara não deve ser espírita, não. Não. Coisa feia. Né? É barbudo, é bombado, é careca, é carioca e ainda tem tatuagem. Nossa, esse cara não deve prestar nada, vamos embora. E aí eu tinha pensado em fazer no ombro para não agredir essas pessoas com esse pensamento tão retrógrado, não é verdade? E de repente eu me vi em desdobramento realizando resgates no mundo espiritual com a tatuagem no meu antebraço. No dia seguinte, que já estava marcada a tatuagem, onde você quer? No antebraço. Então, vamos parar com essa bobagem, né? Então, aí de novo, é claro. Eu tenho 597 tatuagens. Não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Não, eu tatuei o meu corpo inteiro. Não, peraí, tem alguma coisa, tem algum processo que precisa ser revisto. Então, talvez essas pessoas tenham se comprometido pela tatuagem. Mas as pessoas que se tatuam, tem a maioria, quando a pessoa se tatua,
Tem pessoas que eu conheço, muitas pessoas que têm 10 tatuagens como Elizabeth Patinhas. Gente, tá tudo bem, tá? Agora, não vai me tatuar uma figura de um demônio na sua testa, né? Vamos combinar. Ah, eu vou tatuar aqui 666. Vamos parar com isso. Aí existe um processo complicador, né? Então, outro dia eu falo sobre o número 666, tá? Mas não é nada do que se pensa, não. Tá bom? Queridos, 8h30, chegamos ao final da nossa live e amanhã, adivinha que dia é amanhã? Sábado. Tá, e o que tem dia? O que tem que é sábado? Vou ver a Bárbara. Simples assim, né? Deus no sétimo dia descansou. E o Jack no sétimo dia o que faz? Ele vai ver a Bárbara. É. E o domingo? Não, domingo já tem live novamente. Amada minha, te amo, meu amor. Amanhã, que bom que a gente vai estar junto. Gratidão a todos vocês. Domingos temos o nosso estudo do livro Jesus no Lar, às 19 horas. Espero todos vocês lá. É um estudo fantástico que está sendo realizado todo domingo. Serão todos muito bem-vindos. Vamos então à nossa prece de encerramento. Ah, que coisa boa. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade bendita de estarmos contigo. Te agradecemos pelo aprendizado, pela oportunidade de aprendizado, de esclarecimento, de consolo. Eu, de minha parte, Senhor, agradeço pela equipe espiritual que coordena esse trabalho. Esperamos, Senhor, que os estudos de hoje possam ter alcançado as almas de todos os vivos deste lado e de nossos irmãos do outro lado da vida, que também toda sexta-feira estão aqui conosco. Que este final de semana, Senhor, possa ser de paz, de refazimento, possa ser de momentos alegres, Senhor, mas que possa igualmente ser um momento de nós nos acolhermos mais, nos amarmos mais e, quem sabe, utilizarmos os momentos de repouso para um processo de autoconhecimento. Ajuda-nos, Senhor, a nos amarmos mais, não de uma forma egóica, mas nos amarmos de uma forma saudável, para então, finalmente, nos amando, levarmos esse amor a todos que nos cercam. Que esse final de semana, Senhor, possamos levar a Tua paz, o Teu amor, a Tua harmonia, onde quer que estejamos. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, nós damos então por encerrado o nosso estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Gratidão imensa, 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 imensa pela presença de cada um de vocês, por tornar a minha noite de sexta-feira tão especial. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até domingo, se Deus quiser. Muita paz, queridos. Muita paz.